Então, o primeiro erro de você não conhecer a Bíblia com profundidade, as doutrinas, é você cair em falsas doutrinas e heresias de uma maneira muito fácil, como uma criança que é inocente e acredita em qualquer um. Eu fiquei pasmo, tá? Porque isso saiu da boca de uma pessoa que notoriamente é conhecida como um estudioso e tal. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Quando a gente avisa que tem heresia pesada e da brava dentro da igreja adventista, tem muita gente aqui nos comentários reclamando. Tem muita gente reclamando. Satanás e Jesus iguais e nivelados no mesmo nível? Olha a heresia. Olha a heresia. E já tem um vídeo lá no YouTube mostrando quem era o Jesus de Ellen White. Só você procurar o Jesus de Ellen White e procurar por essa capa aqui em cima. Você não está ficando nas escuras. Você está sendo alertado. Desperta, meu amigo. Eu não consigo conviver com a ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Porque senão nós vamos ter um anjo na Trindade, né? Da mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo. E os anjos não são de natureza divina, eles não são divinos, né? Então não tem como você defender isso à luz da Bíblia. Não tem um momento sequer na Bíblia onde a Bíblia diz que Jesus é Miguel. Mas ele disse que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso é uma doutrina seríssima, irmãos, porque Jesus é Deus, é o Deus Filho. Ele é o verbo de Deus. Então, esse camarada, ele disse que Jesus é o arcanjo Miguel. Miguel, que a Bíblia diz que é o príncipe de Deus que luta a favor de Israel, ele é um anjo poderoso, um arcanjo poderoso, mas ele não é Deus. Mas isso é uma grande heresia. É uma grande heresia. Por quê? Porque Miguel foi criado, assim como todos os demais anjos. Eu estou aqui na frente do site do Centro White, que é o site oficial da Igreja Adventista, com um trecho do livro Cristo Triunfante, onde a falsa profetisa Ellen White ela fala sobre a suposta ressurreição de Moisés. Ressurreição de Moisés foi veementemente defendida por Leandro Quadros e suas heresias também. Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Moisés, por exemplo, nós sabemos que Moisés foi ressuscitado, mas ele poderia voltar a morrer. Como assim? Por quê? Se Cristo no Getsêmani desiste do plano de salvação, Moisés ia ter que descer embora. Elias também. Elias também. Olha que interessante. Aqui está dizendo o seguinte. Depois de ter sido Moisés ressuscitado, entre aspas, os portais celestes do paraíso se abriram e Jesus entrou com seu cativo. Não mais era Moisés cativo de Satanás. Em consequência de seu pecado, Moisés mereceu a pena da transgressão e se tornou sujeito à morte. Quando foi erguido para a vida, portou seu título com outro nome, o nome de Jesus, seu comandante. Existem muitas heresias somente nesse trecho aqui. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição para você. Mas vamos falar desse trecho específico aqui. Depois de ter sido Moisés ressuscitado, os portais celestes do paraíso se abriram e Jesus entrou com o seu cativo. Então, desculpa, mas não precisa nem ser vamos dizer assim, um PhD, né, em teologia, para você entender que nesse texto específico da falsa profetisa Ellen White, ela está dizendo o seguinte, que Moisés foi ressuscitado e que Cristo tomou para si e o levou até os portais celestes do paraíso
os quais foram abertos e Jesus entra no paraíso com Moisés. E Jesus é o verbo, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele inclusive diz que o diabo, quando ele quis elevar o seu trono acima de Deus, na verdade ele não queria o lugar de Deus, ele queria o lugar de Jesus. Então, isso não é verdade. Esta é uma heresia. Esta é uma mentira que o inimigo contou e que algumas pessoas acreditam. Esta pessoa acredita piamente nisso. Eu não estou dizendo que ele é mal intencionado, mas eu estou dizendo que não é verdade. E a palavra de Deus deixa claro que Jesus é Deus. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala lá em João capítulo 8, quando ele está discutindo com os fariseus, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E fez uma menção clara do nome de Deus, que o próprio Deus revelou para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente. Eu sou o que sou. Agora, uma pessoa como ele, que tem vários conhecimentos, é um estudioso e tem muitas coisas que ele fala que são boas e interessantes, quando ele coloca uma heresia no meio, as pessoas que não têm conhecimento das doutrinas acabam comprando aquilo. E a grande maioria, a vasta maioria do povo que assiste na internet é gente que não tem conhecimento das doutrinas. Infelizmente, pessoas que têm um grande número de seguidores têm acesso a diversos podcasts, a diversos lugares e acaba propagando. E infelizmente, o número de pessoas que têm condições de ouvir aquilo e dizer: não, isso aqui não é verdade, isso aqui não é o que a Bíblia diz, esse número é muito pequeno. Então, a primeira heresia que eu queria citar aqui, que para mim é seríssima, é o fato de que eles afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel. Não. Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus é o Deus Filho. Na Bíblia você vê inúmeros lugares, né? O pai falando com o filho, o pai aparecendo junto com o filho, e portanto a Bíblia diz em Colossenses que Jesus é o Criador de todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus não é o arcanjo Miguel. Jesus é o Deus encarnado, o Deus Filho, pré-existente como Deus, existente eternamente, onipotente, onipresente e onisciente.